Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Chegamos à nossa última semana de julho e agora realmente estamos chegando ao final da segunda unidade. Essa semana, que é a semana que tia colocou o título, deu o nome de Semana de História. Tia já disse para vocês que tia é apaixonada por história. De verdade, de todo tipo de história tia gosta. De contos de fábula, de contos de fada, de fábulas, de histórias reais. Tia gosta de todo tipo de história. Inclusive, tia ama a história do nosso país. Apesar da nossa história ter algumas controvérsias, algumas coisas que pode ser que tenha sido assim, pode ser que não, mas mesmo assim tia ama a nossa história, porque a gente conhecendo a nossa história, a gente conhece um pouco, né, de como foi formado o povo brasileiro até chegar até nós. Então tia ama a história. Então essa é a nossa semana de história, tá bom? Que nós vamos concluir na sexta-feira com uma aulinha online, se o Senhor nos permitir, tá bom? Então vamos lá. Então, deixa eu te dizer qual é o nosso conteúdo, nosso primeiro conteúdo da semana de história. Então vamos lá. Tia botar o óculos. Então, o nosso primeiro conteúdo tá aqui. Tia vai já dizer a página do livro, mas por enquanto tia vai mostrar. O nosso primeiro conteúdo é o governo geral. Governo geral. Que governo geral? Governo de quê? A gente sabe que a nossa cidade tem um governo. Quem é que governa a nossa cidade? O prefeito, não é isso? E o nosso estado? O governador. E o país, o presidente. Então, são governos, são autoridades, não é isso? Então, nós vamos estudar o governo geral. Os governos gerais, os 3 primeiros governos gerais do Brasil, tá certo? Então, vamos lá. Esse é o nosso tema. Tia vai colocar aqui, tá? Pronto. Aí, antes de começar a falar do governo geral, tia vai só pegar aqui o livrinho de vocês para mostrar a página 41, governo geral, tá bom? Então, vamos lá. Como se deu esse governo geral? Primeiro, na aula passada de história, a gente viu capitanias hereditárias, lembra? O Brasil foi dividido em 15 capitanias, o rei de Portugal dividiu assim, para que houvesse uma administração nas terras brasileiras, para que não houvesse invasões, para que Portugal continuasse com a sua parte, né? Já que já tinha dividido o Brasil com a Espanha, né? No Tratado de Tordesilhas, Portugal ficou com um pedaço e a Espanha com outro. Lembra? Tia tá só revisando. Então, foi dividido em 15 capitanias. E o que aconteceu? Esses donatários que o rei de Portugal dividiu, deu para eles, algumas capitanias, como tia ensinou, algumas prosperaram e outras não. E acabou que o que prosperava não estava dando para o governo de Portugal, mandando para Portugal o que Portugal achava que realmente deveria receber. Então foi assim que surgiu os governos gerais. O que aconteceu? O rei de Portugal decidiu mandar para o Brasil uma pessoa escolhida por ele para governar essas capitanias. Cada capitania tinha o seu dono, mas esse governador geral ia comandar tudo. Ele representava o próprio rei aqui no Brasil. O rei viu que não podia tomar as terras das pessoas que ele tinha dado, então ele resolveu, não, então não posso tomar, mas eu vou colocar uma pessoa lá para cobrar os impostos devidos, porque eu sei que eles não estão mandando a quantidade certa. E assim ele fez, mandou para o Brasil o primeiro governador geral, que foi, deixa a tia pegar aqui, o nosso primeiro governador geral foi esse daqui, ó, Tomé de Souza. Tem aí no livrinho de vocês, Tomé de Souza, tia achou a figura igualzinha. Então é esse aqui, Tomé de Souza foi o primeiro governador geral do Brasil. Ele foi o primeiro. Então ele chegou, mandado pelo rei de Portugal. Quando ele veio, ele trouxe com ele 130 soldados, 90 marinheiros, trouxe muitos padres jesuítas
porque eles queriam catequizar mais ainda os índios e os negros, né? Então trouxeram um monte de padre, trouxe. Agora ele trouxe uma coisa ruim para o Brasil, viu? Portugal nunca se importou com o Brasil realmente, só queria explorar as riquezas. Quando Tomé de Souza veio para o Brasil, sabe o que ele trouxe? 400 degredados, que significa o quê? Ladrões. O que tinha de ruim em Portugal, assassinos, ladrões, como tia já disse, ele mandou tudo para o Brasil. Portugal ficou livre de bandido. Então já não foi uma coisa boa que Portugal fez pelo Brasil, né? Aí quando Tomé de Souza chegou aqui, ele fundou a primeira cidade do Brasil, que foi Salvador, certo? E ele iniciou, que não tinha aqui no Brasil ainda, a criação de gado. Então tudo isso aconteceu com esse homem aqui, Tomé de Souza. Então, auxiliando esse governador, tinha 3 pessoas abaixo dele. Primeiro era o provedor-mor, ele cuidava da ordem. Então ele governava, né, para o rei de Portugal, aí o ouvidor-mor cuidava da ordem, o provedor-mor cuidava do dinheiro, de arrecadar o dinheiro dos donatários para mandar para Portugal, e o capitão-mor, que cuidava da defesa. Então, abaixo dele, ele comandava essas três, né, pessoas que cuidavam, ajudavam a ele a governar o país. Então, esse foi o nosso primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Pronto, agora o nosso segundo governador-geral foi esse daqui. No livrinho de vocês não tinha foto dele, foto assim, né, que a gente sabe que essa foto não é legítima, não é real, né? Mas assim, não tinha nenhuma imagem, a tia pesquisou essa. Então pronto, então esse aqui é o segundo governador-geral que nós tivemos. O nome dele é Duarte da Costa. Ele chegou no Brasil em 1553, começou a governar, né, o Brasil. Então, o que aconteceu com ele? Quando ele chegou aqui, que ele começou a governar, ele não governou bem. Ele não tinha pulso forte, ele realmente não correspondeu ao que Portugal queria. Portugal queria que o governador sugasse, continuasse sugando o máximo que pudesse dos donatários para mandar para Portugal. E ele não fez isso, ele não governou bem. E também, quando ele veio, ele trouxe com ele o filho dele, Dom Álvaro. E Dom Álvaro fez muita baderna no Brasil. Agitou muito, assim, houve muitas pequenas rebeliões por conta do filho dele. Então, logo ele foi deposto, mas antes disso, mesmo assim, foi ele que fundou a primeira escola no Brasil, que foi em São Paulo. Aí começou a história da educação no Brasil. Então, assim, de qualquer forma, mesmo não tendo governado tão bem, mas de qualquer forma ele deixou algo pra gente, né? Foi a primeira escola, que era colégio, o primeiro colégio de São Paulo, de Piratininga. Tá bom? Então é esse aqui, Duarte da Costa. Deixa eu colocar aqui, encosta aí um pouquinho. Então esse é o nosso segundo governador-geral. Primeiro, segundo, agora nós vamos para o nosso terceiro governador-geral, que foi esse aqui, ó. Esse tem aí a gravura dele no livro, do mesmo jeitinho que achou. Então esse aqui é Mendissá. Pronto, quando esse aqui chegou, aí esse sim agradou. Esse aqui chegou em 1558. Esse sim agradou o rei de Portugal. Ele resolveu os problemas que foi deixado por Duarte da Costa. Resolveu tudo que ele tinha deixado aqui de errado, de baderna. E ele contou com a ajuda de um sobrinho dele chamado Estácio de Sá. Ele conseguiu expulsar os franceses, que nessa época tinham invadido o Brasil. Ele fundou a cidade do Rio de Janeiro, que primeiro foi chamada de São Sebastião, Rio de Janeiro. Só houve um probleminha com ele, ele trouxe mais ladrões, mais bandidos de Portugal para o Brasil. Olha só, o Brasil ficou, né, à mercê de muita coisa ruim. Na época dele, houve muita luta contra os índios.
por conta de que, nessa época, os índios estavam sendo tratados como os escravos, que não era justo, lógico, o tratamento, mas de qualquer forma os índios já estavam aqui, era para ter algum respeito, né? Mesmo que colocasse eles para trabalhar, mas não que não fosse, né, um trabalho escravo, nem com os negros também, africanos, de jeito nenhum, mas assim, eles estavam sendo tratados do mesmo jeito, então houve muita revolta nessa época. E nessa época houve muitas lutas e uma das lutas foi chamada de entradas. Duas lutas, entradas e bandeiras, as mais principais, as principais. Então a Batalha das Entradas, a luta, era comandada por Portugal e obedecia o Tratado de Tordesilhas, assim, eles não passavam, era só aquela rebelião, aquela luta das entradas, só ali na parte de Portugal. Já as bandeiras não respeitavam não, eram feitas por pessoas, as entradas eram feitas, essas guerrilhas, pelos portugueses, mas as bandeiras não, as bandeiras eram uma mistura de portugueses com índios, com negros que se rebelavam também, então assim, foi uma época muito difícil. Só que nessa época os bandeirantes, né, as bandeiras, essas lutas chamadas de bandeiras, foi nessa época que eles, nas lutas invadindo o Brasil mais e mais, eles descobriram que o Brasil tinha, sabe o quê? Ouro, que eles ainda não tinham descoberto que o Brasil tinha ouro. Então foi na época desse aqui, de Mendes Sá, tá bom? Então esse foi o nosso terceiro governador geral, que veio para o Brasil justamente para isso, para continuar ajudando Portugal a tirar as riquezas do nosso país e mandar para fora. Aí houveram muitas batalhas por conta de tudo que Tia já disse, né? Aí no livrinho de vocês tem, falando bem direitinho, né, de Tomé de Souza, o que ele fez, tudo direitinho, do jeito que Tia já falou, de Duarte da Costa e de Mendes Sá também. Mendes Sá fica nessa paginazinha aqui. Você dá uma olhadinha bem direitinho em casa, tá bom? Que aí você só completa a aprendizagem do que Tia tá dizendo aqui. Mas vamos lá. Para que foi realmente instituído tudo isso? Primeiro, Portugal não era só muitos países querendo invadir o Brasil, né, entendendo que o Brasil tinha muita coisa boa, como a gente viu cana-de-açúcar, que não tinha em outros lugares, e depois com a descoberta dos bandeirantes de ouro, então assim, as invasões começaram né, ser, aí então Portugal se viu, né, nessa forma de mandar o governador, já que a corte portuguesa não queria vir para cá de jeito nenhum. Então, para que foi criados esses governos gerais? Primeiro, para se defender de invasões, defender o país de invasões, pelo menos a parte que era de Portugal, né? Então, a primeira coisa foi criado tudo isso, esses governos geral, para se defender das invasões, tá bom? Segundo, para que foi criado? Para manter a ocupação portuguesa no território brasileiro. Eles jamais pensavam, cogitavam a possibilidade de perder as terras brasileiras. Então, esse governo veio também para isso, para manter a ocupação de Portugal. A outra, terceira, eles também vieram para contribuir com a exploração. Porque, como Tia disse, alguns donatários, até por falta de dinheiro, eles não estavam explorando bem as terras. Então, assim, esse governo veio também para exigir que os donatários explorassem a terra, porque Portugal sabia que quanto mais explorasse, mais Portugal ia receber. Então, eles vieram para cobrar dos donatários que explorassem mais ainda as terras brasileiras, porque sabiam que no Brasil ainda tinha muita coisa para dar. E por último, esses governos foram estabelecidos para, como Tia já disse, conter os índios, porque realmente os índios começaram a ficar muito revoltosos
porque no começo foram bem tratados, né, e tudo, mas aí depois Portugal realmente mostrou o que queria, que era só explorar, explorar. Então começou, como tinha dito, a realmente judiar dos índios e tudo. E eles viam também, né, o tratamento que estava acontecendo não só com eles, mas com os negros também. Então esse governo geral também foi feito para que os governadores cobrassem dos donatários, que tomassem de conta de suas terras, que tomassem de conta dos índios, né, que não deixassem nenhuma rebelião acontecer, tanto de índios quanto de negros. Então, a outra função do rei de Portugal ter criado esse governo geral foi para isso. Primeiro, defender das invasões. Segundo, manter a ocupação, né? Porque se invadissem, ocupassem, Portugal perdia o território brasileiro, que era tão rentável. Depois, contribuir na exploração. E, por último, combater os índios, as revoltas que estavam tendo com os índios no Brasil. Então é isso, tia. Esses são os 3 primeiros governadores gerais do Brasil, os mais importantes. E o nosso conteúdo é esse, simples. E é isso aí, tá bom? Então fica aí mais um pouquinho, que ainda temos mais história daqui um minutinho, tá bom? Beijinho, fica aí. Pronto, crianças, voltamos para a nossa segunda maratona de história, tá bom? Nossa segunda aulinha de história. Então vamos lá. A gente viu na outra aula os governos gerais, governador geral, e agora a gente vai ver um pouco das invasões, certo? Então assim, mais uma vez dizendo que o Brasil estava sendo cobiçado, vamos dizer assim, pelo mundo inteiro, né? Novas terras com muitas riquezas e tudo. E não só foi o Brasil, não só foi Portugal e a Espanha que se interessou pelo Brasil e veio fazer morada aqui, não, né? Tomaram Portugal uma parte e a Espanha a outra, não, né? No Tratado de Tordesilhas no meio. Não só foi isso, não. Muitos outros países invadiram o Brasil. Só que assim, não conseguiam ficar muito tempo porque justamente eram expulsos por Portugal e pela Espanha. Mas ó, a França invadiu o Brasil, a Inglaterra invadiu o Brasil, então o Brasil foi sempre muito cobiçado. Então vamos lá, nós vamos falar um pouquinho das invasões, tá certo? Que tá aí na página de vocês, ó, na página 44, conteúdo pequenininho também, tá bom? As invasões, então vamos lá. Tia pegou aqui um mapa das invasões para que a gente entenda bem melhor como foi essas invasões, tá certo? Então vamos lá, a gente vai começar, deixa a tia colocar aqui de costa, para não ficar torto demais, tá? Pronto. O mapa das invasões. A gente vai começar, no livro começa pelas invasões francesas, então a gente começa aqui pelas invasões francesas, tá bom? Então deixa a tia pegar a colinha de tia aqui para a gente começar. Então vamos lá, invasões francesas. O que acontecia? Como tia já disse, o Brasil muito cobiçado. Você vê aqui, ó, esse tracinho aqui é o Tratado de Tordesilhas, né? Aqui de Portugal e aqui da Espanha, certo? Aí até tia nem leu, tem aqui, ó, História do Brasil, invasões holandesas e francesas, período colonial brasileiro. Tia achou esse mapa bem bacana. Então vamos lá. A primeira invasão francesa. A primeira invasão francesa aconteceu, ó, tá aqui no livrinho, tem no livrinho de vocês e tá aqui no mapa. Foi 1555. Foi a primeira invasão francesa. Eles chegaram aonde? Chegaram no Rio de Janeiro, ó, Rio de Janeiro. Invadiram o Rio de Janeiro em 1555 e ficaram aqui 12 anos. 12 anos. A França construiu lá uma colônia e ficou explorando. Até que os portugueses se juntaram com os índios, né, uma turma grande, que comandada por Estácio de Sá. Vocês lembram que tia falou na outra aula que Estácio de Sá era sobrinho, ó, de Mendes Sá. Nessa época aqui, dessa invasão, quem governava aqui, o governador geral, era justamente ele, Mendes Sá.
Então o sobrinho dele, que era chefe das tropas, foi quem conseguiu expulsar a França do Brasil. Ele, com os portugueses e até os índios ajudaram, índios, escravos, todos ajudaram a expulsar a França, porque esse território aqui era de Portugal e a França invadiu e não ficou por menos, né? O Portugal botou para fora. Isso, eles ainda passaram aqui 12 anos, foi muito tempo, não foi não? Ainda exploraram muita coisa. E aí, foram expulsos, foram embora, mas não desistiram do Brasil, de jeito nenhum. 45 anos depois, olha o tempo, eles continuaram observando que o Brasil, as riquezas eram incessantes, não acabavam. Então eles voltaram e invadiram o Brasil de novo. Pronto, esse mapa só ficou faltando isso. A falha foi só essa, porque 45 anos depois, no ano de 1612, eles voltaram a invadir o Brasil, só que dessa vez eles invadiram aqui, ó, pelo Maranhão. Aí não tem um navio aqui, que esse navio aqui já é invasão holandesa. Então, invadiram aqui pelo Maranhão. O que aconteceu? Foram expulsos de novo. Dessa vez já não era Mendes Sá que governava, era Jerônimo de Albuquerque, e eu acredito que a pessoa que era o líder das tropas de Jerônimo de Albuquerque, que se chamava Alexandre de Moura, foi quem conseguiu expulsar novamente os franceses do Brasil. Então a França invadiu o Brasil 2 vezes, querendo as riquezas do Brasil, querendo tomar as coisas do Brasil. Tão cobiçado que o Brasil era, tá certo? Então essas são as invasões francesas, são as primeiras que estão aí no livro de vocês. Então primeiro pelo Rio de Janeiro, depois aqui pelo Maranhão, tá bom? Então agora nós vamos ver as invasões holandesas, tá bom? Pronto, agora nós vamos para invasões holandesas, tá certo? Já vimos as invasões francesas, agora as invasões holandesas. Essas foram um pouco maiores e mais complicadas. Vamos começar. A Holanda. A Holanda, ela era amiga de Portugal. Ela comercializava com Portugal. A Holanda vinha, comprava do Brasil cana-de-açúcar, levava, vendia na Europa. Então Portugal, essa parte de Portugal, Espanha não. Portugal tinha um bom relacionamento com a Holanda. Mas o que é que aconteceu? Nessa época o rei de Portugal era Dom Sebastião. Dom Sebastião. Então o que é que aconteceu? Dom Sebastião não tinha filhos, então ele morreu. Quando ele morreu, a Espanha, que convivia muito bem com Dom Sebastião, assim, se relacionavam bem, né? Ele vendia coisas para a Holanda e dava tudo certo, mas aí ele morreu, não deixou herdeiro. Aí o que é que aconteceu? A Espanha, como não tinha herdeiro de Portugal, a Espanha foi e tomou de conta de tudo. Quando a Espanha tomou de conta de tudo, a Espanha não gostava da Holanda, de jeito nenhum. Então, o que foi que aconteceu? A Holanda se revoltou, porque a Holanda sempre comprava cana-de-açúcar do Brasil e outras coisas, também o pau-brasil. E a Espanha não quis mais negociar com a Holanda. Então, o que é que a Holanda foi? Se organizou lá e fez a primeira invasão. Então, a primeira invasão holandesa foi em 1624. A Holanda veio e invadiu pela Bahia. Então, a primeira invasão holandesa aconteceu na Bahia. Quando eles chegaram aqui, eles prenderam o governador e se apossaram de Salvador, que já tinha sido criada lá atrás, lembra? Então, a Holanda chegou e ficou, se apossou e ficou dominando, né? Criou lá sua colônia em Salvador. Mas o que é que acontece? Quando Portugal soube dessa invasão holandesa, mesmo sem Dom Sebastião ter herdeiro, mas os portugueses se revoltaram e vieram, aí se juntaram aos espanhóis e expulsaram os holandeses, botaram os holandeses para correr. E os espanhóis voltaram para o Tratado de Tordesilhas, voltou a funcionar, né, a ter valor. Então continuou a Espanha com seu lado e Portugal ficou com Portugal.
Certo, passaram-se 6 anos e a Holanda não desistiu. A França até que demorou, né? Passou 45 anos para voltar a invadir, mas a Holanda não. A Holanda, 6 anos depois, ela voltou a invadir Pernambuco. Voltou a invadir o Brasil. E dessa vez ela veio por, Pernambuco. Nós aqui, nosso estado. Então, a Holanda, a sua segunda invasão, que foi em 1630, eles entraram, por Pernambuco. Chegaram em Pernambuco, dominaram Recife e Olinda. O governador dessa época não era mais Mendes Sá, era Matias de Albuquerque. Eles não mataram ele fugiu para o interior, né? Fugiu para o interior e ficou lá. E lá ele teve apoio dos índios, né? Dos negros, de algumas pessoas que moravam no interior do Brasil. Então, o que é que aconteceu? Eles se juntaram. O governador Matias de Albuquerque, que fugiu para o interior, se juntou com os índios, com os negros e com alguns colonos que moravam lá e realmente criaram um grande, digamos assim, um grande batalhão, assim, um grande exército para expulsar a Holanda. Mas o que é que aconteceu? Um brasileiro, né, que acho que não amava muito o Brasil, amava mais, não sei, a riqueza, o dinheiro. Um brasileiro chamado Domingos Fernandes Calabar, o que ele fez? Ele deixou de ajudar a Matias de Albuquerque, que era o nosso governador de Pernambuco, deixou de ajudar ele, deixou de ajudar os portugueses, né? E foi e se aliou à Holanda. E contou para a Holanda tudo o que eles estavam planejando, que estavam se juntando lá para poder expulsar a Holanda de Pernambuco. E os holandeses, né, tomaram de posse de todas essas informações e acabou que o governador de Pernambuco e todos os colonos, índios e negros, tudo, acabaram sendo vencidos e ficou sendo... e a Holanda conseguiu, assim, governar Pernambuco, governar essa parte todinha de Portugal. Então, ficou essa parte de Portugal sendo governada pelos holandeses, tá certo? Então, vamos conhecer um pouquinho do que aconteceu quando os holandeses estavam aqui governando o nosso país, né? A parte que lhe cabia no nosso país. Então, vamos ver. Então, com o domínio da Holanda, o rei da Holanda mandou para o Brasil um homem chamado Maurício de Nassau. Mandou ele para que ele viesse governar as terras que cabiam à Holanda, no caso. Então ele mandou esse homem aqui, Maurício de Nassau. Aí no livro de vocês a foto tá diferente, eu não conseguiu igual, mas é esse homem aqui, Maurício de Nassau. Veio governar no Brasil a parte que cabia à Holanda. E o que aconteceu no governo dele aqui? Ele fez muitas coisas por Pernambuco. Inclusive, até hoje, tem muita coisa no Recife que se chama Maurício de Nassau. Tem faculdades, tem pontes, tem muita coisa. Então, ele era uma pessoa que ele gostava muito de artes. Então, ele criou muita coisa aqui no Recife. Então, o que ele fez aqui no Recife? Ele embelezou a cidade, ele deixou a cidade mais bonita. Que o Recife é lindo, né? Cheio de pontes e tudo. Então, tudo isso, os palácios que tem no Recife, foi ele que criou. As pontes, muitas pinturas, ele trouxe para o Brasil muitos artistas, muitas pessoas que gostavam realmente de arte, de embelezar, de enfeitar. E o Recife ficou muito bonito na época e até hoje. E o que aconteceu mais nessa época aqui? Nessa época aqui, ele, para conquistar os outros donatários, ele começou a emprestar dinheiro. Então, Maurício de Nassau emprestou muito dinheiro para os senhores de engenho. Emprestou dinheiro vindo da Holanda, esse dinheiro. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, Portugal, mesmo sem Dom Sebastião ter deixado um herdeiro, mas Portugal se revoltou porque essas terras eram deles, né? E o que eles fizeram? Se juntaram lá em Portugal, vieram e derrotaram a Espanha. Derrotaram como? Pegaram de volta as terras dele. A Espanha ficou com a dela e Portugal pegou de volta.
Quando Portugal pegou de volta, o que é que Portugal fez? Lembra que tia disse que Portugal e a Holanda eram amigos? Portugal vendia para a Holanda. Então, o que é que eles fizeram com a Holanda? Fizeram um tratado de paz e a Holanda foi embora, né, com esse tratado de paz, porque eles entenderam que Portugal realmente era dono das terras e que eles tinham boas relações. Então, Portugal ia voltar a vender a Holanda o que eles quisessem, pau-brasil, cana-de-açúcar e tudo mais. Então, houve esse tratado de paz e a Holanda foi embora. Aí, o que é que aconteceu? Quando Maurício de Nassau foi embora, ele foi embora. Foi embora em 1644. O tratado de paz foi embora numa boa. Quando ele foi embora, deixa eu colocar aqui e botar ela lá. Quando Maurício de Nassau foi embora, aí o que é que aconteceu? Ó, os holandeses, que Maurício de Nassau foi embora porque ele era governador, né? Mas quando ele foi embora, ficou outros holandeses aqui no Brasil. E o que é que aconteceu com esses holandeses que ficaram no Brasil? Eles todos sem direito algum, porque não foi o rei de Portugal, não foi o rei da Holanda que mandou, não. Eles mesmos se juntaram e queriam cobrar dos donatários que Mendes Sá emprestou dinheiro, queriam cobrar esse dinheiro de volta. E os donatários, a maioria nem tinha, porque pegou o dinheiro e nem conseguiu, né, recuperar. Então, o que é que eles fizeram? Houve uma grande luta, chamada essa luta aqui, ó, Insurreição Pernambucana, que foi uma luta grande entre o povo português, né? Aí entrou índios, entrou negros, foi uma revolta contra os holandeses, que ainda tinham ficado no Brasil. E nessa luta, quem ganhou realmente foram os portugueses, né, os índios e negros, e a Holanda realmente, de vez, em 1654, foi derrotada de vez e já não sobrou história de holandeses para contar no Brasil, né? Então, assim que a gente termina as nossas invasões. Invasão francesa e invasão holandesa. Essas duas invasões foram as invasões principais, né? E eram as que estavam no nosso conteúdo. Então, eu espero que vocês tenham entendido bem direitinho esse conteúdo. E quando for na sexta-feira, na nossa aula online, aí a gente vai interagir de novo com esse conteúdo, vai conversar, a tia vai tirar dúvida e vai ser muito bacana. Mas terminou não. Quarta-feira ainda temos mais nossa semana de história, tá bom? Beijo, beijo. E até quarta-feira. Quarta-feira mais história, hein?